nunca imaginei que um dia eu colocaria as mãos em um homem de Deus, muito menos para tirar a vida dele. Mas quando você cresce ouvindo que o perdão cura tudo e descobre que é justamente quem te ensina isso quem destruiu a sua alma, algo dentro de você quebra. E quando quebra, não volta mais. Naquela noite, o templo estava vazio. O vento fazia os vitrais tremerem e o eco dos meus passos soava como um julgamento. O corpo dele ainda estava lá, debaixo do altar, e o cheiro do incenso, se misturava com o do sangue seco. Mas antes de te contar o que aconteceu naquele altar, eu preciso que você me diga uma coisa nos comentários. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu quero saber até onde essa história vai chegar. E quantas pessoas ainda acreditam no poder do perdão depois de ouvir o que eu vivi? Agora, respira fundo, porque o que eu vou contar não é uma história sobre fé. É uma história sobre o que acontece quando a fé morre dentro da gente. Tudo começou anos antes daquela noite. Eu tinha 17 anos e era o tipo de garoto que as pessoas chamavam de bom menino. Eu nunca respondia à minha mãe, evitava confusão e passava mais tempo na igreja do que em qualquer outro lugar. Meu pai tinha ido embora quando eu era pequeno. Então o pastor Elias virou a figura masculina mais próxima que eu tinha. Ele era carismático, tinha uma voz serena e sempre dizia que Deus escolhe os quebrados para mostrar o poder da cura. Eu acreditava em cada palavra. Todos diziam que ele era um homem santo, que nada do que acontecia naquela comunidade escapava do olhar dele, nem o sofrimento, nem os pecados escondidos. E foi justamente isso que me fez confiar. Eu achava que ele via o melhor nas pessoas, mas com o tempo eu percebi que ele também via as fraquezas e usava isso a favor dele. O primeiro sinal foi sutil. Um dia, depois de um culto, ele me chamou para conversar sobre pureza. Disse que eu era diferente, que Deus tinha planos grandes para mim, mas que o mundo poderia me corromper. A maneira como ele olhou para mim naquele dia me deixou desconfortável, mas eu era jovem demais para entender. Ele disse: "O inimigo se aproveita do coração dos inocentes, meu filho. Eu só quero te proteger." E eu acreditei. Acreditei tanto que comecei a me confessar para ele com frequência. Eu contava tudo: meus medos, meus pensamentos, meus erros. E ele escutava com um silêncio que me fazia acreditar que eu estava seguro. Mas aquele silêncio, hoje eu entendo, não. Era o da compaixão. Era o de quem estudava cada pedaço da minha alma. Durante anos, ele foi o meu guia. Até que um dia, eu descobri que não era o único filho que ele dizia proteger. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Eu cresci acreditando que a dor era um teste divino, que tudo o que machuca vem para fortalecer a fé. Minha mãe repetia isso sempre que o dinheiro acabava, ou quando as brigas em casa passavam dos gritos e chegavam aos empurrões. Ela dizia que Deus nunca dá um fardo maior do que podemos carregar. Mas ninguém me avisou que alguns fardos não eram de Deus, eram de pessoas que sabiam se esconder atrás do nome dele. Depois que meu pai foi embora, a igreja virou meu único refúgio. O pastor Elias apareceu justamente nesse momento, quando eu ainda era só um garoto tentando entender o porquê de ter sido abandonado. Ele me estendeu a mão, me chamou de filho, e eu acreditei que o céu tinha me enviado um pai novo. Era bom demais para ser verdade. Com o tempo, eu me tornei um exemplo dentro da comunidade. Tocava violão nos cultos, ajudava nas campanhas de doação e era o primeiro a chegar e o último a sair. O pastor dizia que eu tinha a luz nos olhos e que Deus me preparava para ser um líder. Eu me sentia importante, visto, amado. Mas o que eu não percebia era que aquele amor vinha com um preço. Aos poucos, ele começou a se aproximar de um jeito diferente. Passou a me convidar para viagens da igreja, encontros reservados, momentos de oração particular. No começo, parecia inocente, até que um dia, durante uma dessas conversas, ele segurou minha mão e disse que Deus falava comigo através dele. Eu congelei, não sabia o que responder, e ele percebeu. A partir daí, começou um tipo de manipulação que eu levei anos para entender. Ele usava versículos para justificar o controle.
Dizia que o mundo era cheio de tentações e que, se eu quisesse ser salvo, deveria confiar nele completamente. E eu confiei. Aos poucos, fui me afastando dos meus amigos, da minha mãe, de tudo que me lembrava quem eu era antes. Eu era apenas o filho espiritual do pastor. Até que um dia, eu ouvi um sussurro que mudou tudo. Era um sábado à noite, e eu tinha voltado mais cedo de uma reunião. O templo estava quase vazio. Eu ia guardar o violão quando escutei vozes no escritório do pastor. Uma delas era familiar. Era de uma garota da igreja, apenas 15 anos. O que ouvi me fez gelar o sangue. Eu não consegui ver o que acontecia, mas as palavras que vinham de lá não eram de oração. Eram de ameaça, de manipulação. Quando ela saiu, chorando e tremendo, nossos olhares se cruzaram por um segundo, e naquele momento eu entendi tudo o que estava escondido por trás daquele homem santo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei horas encarando o teto, tentando convencer a mim mesmo de que tinha entendido errado. Mas no fundo, eu sabia. O mesmo homem que me ensinou sobre pureza estava usando a fé para corromper inocentes. Eu queria contar para alguém, mas quem acreditaria em mim? A igreja inteira o venerava, e ele sabia disso. No domingo seguinte, ele pregou sobre perdão, com lágrimas nos olhos, como se fosse o próprio reflexo da bondade. E enquanto todos choravam, eu sentia o estômago revirar. Naquele dia, eu fiz uma promessa silenciosa. Se ele tocasse em mais alguém, eu não ficaria calado. E essa promessa, um dia, ia me transformar em algo que eu jamais imaginei ser, um assassino. Depois daquela noite, nada mais parecia igual. Cada vez que o pastor Elias subia no púlpito e dizia: "Meus irmãos, Deus é amor", eu sentia um nó na garganta. Era como assistir a um ator que decorou perfeitamente o papel de santo, mas que, nos bastidores, deixava cair a máscara. A diferença é que agora eu via tudo. Eu via os olhares, os gestos, os sorrisos calculados. E comecei a perceber que não era o único a desconfiar. Certa vez, durante uma reunião de jovens, uma das meninas, Ana, comentou baixinho comigo que não se sentia confortável sozinha com o pastor. Ela riu nervosa, tentando disfarçar, mas o olhar dela dizia tudo. Eu tentei perguntar o motivo, e ela só respondeu: "Ele fala umas coisas estranhas. Parece que me observa o tempo todo." Aquela frase ecoou na minha cabeça por dia. Eu tentei ignorar, tentei seguir com a vida, mas quanto mais eu observava, mais o comportamento dele me assustava. Ele sabia se adaptar às pessoas. Com os homens, era firme, carismático, confiante. Com as mulheres, doce e protetor. E com os jovens, ele era tudo o que eles queriam ouvir. Comecei a notar um padrão. Todos que se aproximavam demais dele acabavam se afastando da família, dos amigos, da própria vontade. Ele dizia que o mundo lá fora corrompe, que o diabo fala pela boca dos pais e que só na igreja havia segurança. Naquele momento, eu ainda não entendia que isso era isolamento psicológico. Eu só achava que ele se preocupava demais. Mas o medo começou a crescer dentro de mim. Teve uma noite em que ele me chamou no gabinete depois do culto. Disse que sentia que eu estava se afastando da fé. "O inimigo está tentando te confundir, filho", falou, colocando a mão no meu ombro. "Eu vejo isso no seu olhar. Você está duvidando de mim, e duvidar de mim é duvidar de Deus." As palavras dele me atravessaram como uma faca. Eu fiquei em silêncio, imóvel. Ele sorriu, satisfeito, e completou: "Mas não se preocupe, eu vou te trazer de volta." Aquela conversa me deixou em pânico. Naquela noite, eu voltei para casa com a sensação de que algo sombrio tinha me seguido. Não consegui comer, não consegui orar. Eu só pensava: e se ele fizer com outros o que tentou fazer comigo? Mas a verdade é que eu ainda estava preso. Mesmo com raiva, mesmo com medo, eu ainda acreditava que ele podia mudar. Que talvez fosse um erro, um momento de fraqueza. Foi quando encontrei a Ana novamente. Ela estava diferente, pálida, quieta. Evitava olhar para qualquer um. Eu tentei conversar, mas ela só disse que ia sumir por um tempo. 2 semanas depois, a mãe dela apareceu, chorando na igreja. A garota tinha tentado tirar a própria vida. Naquele momento, tudo dentro de mim explodiu. Eu já não via um pastor diante de mim.
Eu via um predador vestido de terno e Bíblia, e eu jurei que, se a justiça dos homens não fizesse nada, eu faria. Mas ele era inteligente. Assim que percebeu minha mudança de comportamento, começou a agir diferente. Me elogiava publicamente, me colocava para liderar eventos, me chamava de exemplo para os jovens. Era como se estivesse me comprando com atenção. E por um tempo, funcionou. Até o dia em que eu descobri o que ele fazia no templo, quando todos iam embora. E foi aí que o homem de Deus finalmente mostrou quem ele era de verdade. A verdade chegou numa noite em que eu não devia estar ali. Eu tinha esquecido meu celular no templo depois do ensaio dos jovens e voltei para pegar. As luzes já estavam apagadas, mas a porta lateral estava entreaberta. Achei estranho. O pastor sempre trancava tudo com cuidado. Entrei em silêncio, usando a lanterna do celular. O cheiro de vela misturado com perfume barato enchia o ar. E então, ouvi vozes vindas do fundo, perto do altar. A primeira voz era dele, calma, compassada, como sempre. Mas a segunda era de uma garota, jovem. Parei atrás da coluna e espiei. O que vi me fez gelar até a alma. Ele estava de joelhos, segurando as mãos dela, dizendo que Deus só perdoa quem se entrega completamente. E o olhar dele não tinha nada de divino. Fiquei paralisado. Quis correr, gritar, fazer alguma coisa, mas o medo me travou. Senti vergonha, nojo, culpa, tudo ao mesmo tempo. Quando finalmente consegui me mover, saí de lá correndo. Passei a noite inteira andando pelas ruas vazias, com a mente gritando: "Você sabia, você sempre soube." No dia seguinte não fui à igreja, nem na outra semana. Ele mandou mensagens, tentou me visitar, dizia que sentia minha falta, que Deus não queria me ver afastado. Mas eu já não conseguia ouvir a voz dele sem lembrar daquilo. A cada palavra, eu via o rosto daquela menina, o choro contido, a manipulação travestida de oração. Comecei a investigar por conta própria. Conversei discretamente com outras pessoas, observei as reações, ouvi sussurros, e quanto mais eu ouvia, mais entendia o padrão. Ele usava a fé como uma teia. Escolhia os mais frágeis, os mais carentes, e os envolvia com promessas de redenção. E quando alguém ameaçava falar, ele os destruía moralmente. Dizia que o inimigo os havia possuído. Ninguém duvidava dele. Ninguém. Uma noite, tomei coragem e fui até a casa de uma das ex-integrantes do grupo de jovens, hoje casada, morando em outra cidade. Ela hesitou, mas depois de um longo silêncio, começou a chorar. Disse que o pastor a orientava espiritualmente desde os 14 anos e que o que começou como orações se transformou em algo muito mais sombrio. Ela tentou contar para a mãe, mas o pastor era amigo da família e a acusaram de blasfêmia. O medo a fez fugir. Foi nesse momento que tudo dentro de mim mudou. Não era mais sobre fé, nem sobre perdão. Era sobre justiça, ou algo que eu acreditava ser justiça. Voltei à igreja no domingo seguinte. Ele estava lá, sorridente, pregando sobre a pureza do coração. E eu, sentado no banco da frente, sentia o sangue ferver a cada palavra. Ele dizia: "Quem guarda ódio no coração abre as portas do inferno." E olhava direto para mim. Parecia saber, parecia se alimentar da minha raiva. Naquele instante, eu percebi que não havia mais volta, porque o inferno já estava dentro de mim. Saí do templo com a cabeça baixa, mas com um propósito claro: descobrir até onde ia a podridão daquele homem e fazê-lo pagar. Depois daquela última pregação, algo em mim morreu. Eu olhava para o altar, para a cruz, para as pessoas de olhos fechados cantando louvores, e só via mentira. O mesmo lugar onde eu me ajoelhava pedindo força virou um palco de engano, e o homem que eu chamava de pai espiritual agora era o rosto do meu ódio. Nos dias seguintes, eu tentei rezar. Juro que tentei. Mas cada vez que eu fechava os olhos, a imagem daquela garota chorando voltava. O jeito como ele dizia o nome dela, como a manipulava em nome de Deus. E então, algo dentro de mim sussurrou: ele não vai parar. Eu comecei a perder o sono. Passava noites em claro, andando de um lado para o outro, imaginando quantas vidas ele tinha destruído, quantas almas estavam carregando culpa por algo que nunca foi culpa dela. E no fundo, a pergunta que mais me atormentava: por que ninguém fazia nada? Uma tarde, fui até a delegacia.
Pensei em denunciar anonimamente, mas recuei. As provas eram frágeis, as vítimas tinham medo, e o nome dele pesava mais que o de qualquer um de nós. O pastor Elias era respeitado, influente, amigo de político, de empresários, um homem de bem. E eu? Só um jovem confuso, com um passado de traumas e um olhar cansado. Quem acreditaria em mim? Comecei a me isolar. Meus amigos se afastaram. Minha mãe achava que eu estava ficando louco. Ela dizia: filho, não deixe o ódio te consumir. Mas o ódio já tinha se tornado o único combustível que eu tinha. Eu sentia o corpo pulsar de raiva. Era como se o fogo queimar por dentro e me empurrasse para algo inevitável. Uma noite, ele me mandou mensagem: venha conversar comigo. Deus colocou algo no meu coração sobre você. Eu não respondi, mas algo me fez ir até lá. Era como se o próprio inferno me puxasse pelos pés. O templo estava vazio. Só a luz fraca do corredor iluminava o caminho. Ele me esperava no gabinete, com aquele mesmo sorriso sereno de sempre. Eu sabia que você viria, disse. Você não consegue ficar longe de mim, porque eu sou a voz de Deus na sua vida. As palavras me cortaram. Você não é a voz de Deus. Respondi. Você é o motivo de muita gente ter perdido a fé. O olhar dele mudou. Ficou frio. Ele se aproximou, devagar. Cuidado com o que fala, rapaz. A língua é uma espada que pode te matar. E o silêncio também. Respondi. Ficamos frente a frente. Dois homens, dois mundos. O santo e o pecador. Só que naquele momento, eu já não sabia qual dos dois eu era. Quando saí dali, senti que algo dentro de mim tinha quebrado de vez. Não existia mais certo ou errado. Só existia a dor. E a dor, quando não encontra saída, busca sangue. Nos dias seguintes, comecei a planejar. Nada muito detalhado no início. Era mais uma ideia que crescia como uma sombra, fazer justiça com as próprias mãos. Mas, com o tempo, essa ideia virou um propósito. E o propósito virou uma obsessão. Eu já não falava com ninguém, não comia direito, não dormia. Tudo o que eu fazia era observar, esperar, calcular. Eu sabia os horários dele, os caminhos, o momento em que ficava sozinho no templo, e quanto mais eu sabia, mais a raiva me alimentava. No fundo, eu ainda dizia para mim mesmo que era por justiça. Mas já não era. Era por mim. Pela criança que fui, pelo jovem que ele tentou manipular, pelas vozes que ele calou e, talvez, por Deus, um Deus que eu já não reconhecia mais. E foi assim, entre fé e fúria, que eu decidi. Ele não sairia impune. Nem que para isso eu tivesse que me perder de vez. A noite em que tudo aconteceu estava estranhamente calma. O vento batia nas janelas do templo como se tentasse avisar que algo ruim estava prestes a acontecer. As luzes da rua piscavam e o sino da igreja tocou 9 vezes, o mesmo som que, durante anos, marcou o início das orações. Mas naquela noite não haveria oração, haveria apenas silêncio e sangue. Eu cheguei um pouco antes das 10. A porta lateral estava destrancada, como sempre. Por fora, tudo parecia igual. O cheiro de incenso, os bancos enfileirados, o altar iluminado por uma luz fraca. Mas dentro de mim havia um vazio tão grande que parecia não caber mais nada. Nem medo, nem fé. Caminhei lentamente até o altar. Me ajoelhei, como sempre fazia, e fiquei ali por um tempo, tentando sentir algo, mas não sentia nada. Nem Deus, nem culpa. Apenas um zumbido no fundo da cabeça, como se o próprio inferno estivesse sussurrando que eu não tinha mais volta. Então ouvi passos. O pastor Elias apareceu, vestindo a mesma roupa branca que usava nas vigílias. Sorria, como se me esperasse. Eu sabia que você voltaria, disse com aquela voz calma, quase paternal. A raiva te trouxe, mas Deus ainda pode te curar. Ele se aproximou devagar, estendendo a mão. Eu posso te libertar, meu filho. Eu ri. Um riso curto, amargo. Libertar? Você escravizou a fé de todo mundo aqui. Cuidado com as palavras. Ele respondeu. O inimigo fala pela boca dos que estão perdidos. Então acho que hoje o inimigo sou eu. Ele deu mais um passo e colocou a mão no meu ombro. Foi nesse momento que tudo dentro de mim se rompeu. O toque dele me fez lembrar de tudo. Das mentiras, das vítimas, da manipulação. Eu senti o corpo inteiro tremer, o sangue ferver.
e uma voz dentro da minha cabeça gritar: "Agora!" Empurrei-o com força. Ele tropeçou e caiu, batendo as costas no altar. O olhar dele mudou. Não havia mais serenidade, apenas medo. Tentei falar, mas as palavras saíam rasgadas. Você pregava o perdão, mas destruiu vidas. Você se alimentava da fé dos inocentes. Ele tentou se levantar, balbuciando algo sobre tentação e arrependimento, mas eu não ouvi. A raiva era ensurdecedora. Peguei o castiçal de ferro que ficava ao lado do altar, pesado, frio, e antes que ele dissesse mais uma palavra, eu golpeei. Uma vez, duas, três, até o som do metal se misturar com o da respiração dele, e depois, com o silêncio absoluto. O templo inteiro pareceu parar. O cheiro de sangue se misturou ao incenso, e a vela que tremulava ao lado da cruz se apagou sozinha. Eu caí de joelhos, ofegante, com o castiçal ainda nas mãos. O corpo dele estava imóvel e, pela primeira vez em anos, o altar parecia em paz. Fiquei ali por alguns minutos, encarando o vazio, tentando entender o que tinha feito. Mas no fundo, eu sabia, não era justiça, era vingança. E a vingança, ao contrário do que dizem, não alivia. Ela só substitui a dor por um vazio maior. Olhei ao redor. O silêncio era tão profundo que o bater do meu coração parecia ecoar pelos vitrais. Foi aí que percebi o que viria a seguir. Eu precisava esconder o corpo, e foi assim que o lugar onde ele pregava o perdão virou o túmulo do próprio pecado. Eu fiquei parado por alguns segundos, olhando para o corpo caído. O pastor Elias, o homem que por anos comandou aquela igreja com palavras suaves e um sorriso santo, agora jazia imóvel diante do altar. O sangue escorria devagar pelo chão, desenhando uma linha vermelha que avançava em direção à cruz de madeira. Era como se a própria fé estivesse sangrando. O som do meu coração era alto demais. Eu mal conseguia respirar. Tudo em mim tremia. Mas não era medo, era adrenalina, culpa e alívio ao mesmo tempo. Uma sensação estranha de silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado para assistir o fim de um falso profeta. Por um instante, pensei em ligar para a polícia, mas quem acreditaria em mim? O garoto problemático que já tinha confrontado o pastor e se afastado da igreja? O mesmo jovem que todos chamavam de rebelde por falar demais? Eles diriam que eu era o endemoniado, o herege, o assassino de um homem santo, e eu sabia que, se ficasse, ia ser crucificado junto com ele. Olhei ao redor. As janelas coloridas refletiam o luar. As velas queimavam devagar, e o som do vento passava pelas frestas como um gemido. Foi quando minha mente começou a girar. Eu precisava esconder o corpo, precisava apagar tudo. Empurrei o corpo até o altar, arrastando o peso morto por entre as tábuas que rangiam. O sangue deixava rastros, e eu me apressei para limpar, usando o pano que ficava sobre o púlpito, aquele mesmo pano onde, todo domingo, ele apoiava a Bíblia. O tecido branco ficou vermelho em segundos, e o cheiro? O cheiro era insuportável. Debaixo do altar havia uma pequena abertura, um compartimento usado para guardar objetos de rituais e instrumentos musicais. Sem pensar, comecei a empurrar o corpo para dentro. As mãos dele estavam frias, e a cabeça tombava para trás como se ainda me observasse. Eu evitei olhar, mas quando finalmente consegui colocá-lo lá dentro, algo me fez parar. Os olhos dele estavam abertos, fixos em mim. Por um segundo, senti que ele respirava, mas era só minha mente me punindo. Abaixei a tampa, respirei fundo e voltei a olhar para o templo. Estava tudo igual, mas diferente. O altar agora guardava um segredo, o maior de todos. Peguei o pano sujo e corri para fora. O ar frio da madrugada me atingiu com força. Caminhei sem rumo, as mãos manchadas, o corpo tremendo. A cada passo, uma pergunta me assombrava. O que você fez? Cheguei em casa antes do amanhecer. Lavei as mãos até a pele ficar vermelha, mas o sangue não saía da minha mente. Tentei dormir, mas a imagem dos olhos dele me perseguia. Toda vez que fechava os olhos, eu ouvia sua voz dizendo: "O perdão é a única saída." Nos dias seguintes, o desaparecimento do pastor virou notícia. As pessoas choravam, faziam vigílias, oravam por sua volta. Eu assistia tudo calado, sentado nas últimas fileiras,
com o coração disparado. Sabia que o corpo ainda estava lá, embaixo do altar, escondido sob o mesmo chão onde todos ajoelhavam para buscar luz. Ninguém desconfiava de mim, mas, a cada dia que passava, o silêncio da igreja ficava mais pesado. E à noite, quando tudo se calava, eu ouvia o som do vento passando pelas frestas e jurava escutar um sussurro vindo do altar. Uma voz baixa, rouca, familiar. Eu te perdoo. E era aí que o verdadeiro castigo começava. Os dias depois do crime foram um borrão. O sol nascia, mas eu não via luz. Eu acordava suando, o coração acelerado, com a sensação de que alguém me observava. Às vezes, jurava ouvir passos dentro de casa, como se ele tivesse voltado. Mas quando abria os olhos, só via o vazio. E o vazio, eu descobri, é o pior tipo de prisão. No início, eu tentei fingir normalidade. Trabalhava, falava com minha mãe, frequentava a igreja. Sim, a mesma igreja. Eles continuavam as vigílias, rezando pelo retorno do pastor Elias. E toda vez que alguém dizia, ele está em um lugar melhor, meu estômago se revirava, porque eu sabia exatamente onde ele estava, e não era no céu. A culpa começou a me perseguir como uma sombra viva. O cheiro do sangue parecia impregnado nas minhas roupas. O som do castiçal batendo ecoava na minha cabeça o tempo todo. Eu sonhava com o altar, com o corpo escondido, com os olhos dele abertos me encarando. E sempre que o vento batia nas janelas, à noite, eu ouvia aquele sussurro. Eu te perdoo. Eu tentava me convencer de que ele merecia, de que tudo o que fiz foi por justiça. Mas a verdade é que a justiça não dorme no mesmo quarto que a consciência. E a minha não me deixava em paz. Comecei a ver sinais em tudo. O som das velas estalando durante os cultos, as luzes piscando no templo, as crianças chorando sem motivo quando eu passava. Era como se o universo inteiro tentasse me lembrar do que eu fiz. Teve um domingo em que a mãe da Ana, aquela menina que tentou tirar a própria vida, me chamou para conversar. Ela chorava, dizendo que o pastor era um homem bom, que não entendia o desaparecimento dele, que Deus estava apenas testando a fé de todos. Eu quis gritar, quis contar tudo, mas quando abri a boca, nada saiu. A voz dele ainda vivia dentro de mim. Cuidado com o que fala, rapaz. A língua é uma espada que pode te matar. As noites viraram um castigo. Eu acordava no meio da madrugada com a sensação de estar no templo. Sentia o chão frio, o cheiro de incenso e via o vulto dele parado ao lado da cama. Às vezes ele falava, às vezes só me olhava. Mas o pior era o silêncio. O silêncio grita mais alto que qualquer condenação. Comecei a evitar a igreja, mas o destino parecia me perseguir. Certa manhã, um grupo decidiu reformar o altar em homenagem ao pastor desaparecido. Quando ouvi isso, senti o sangue gelar. Se eles mexessem lá, tudo acabaria. O segredo, a farsa, minha liberdade. Pensei em fugir. Mas fugir para onde? O corpo eu escondi debaixo do altar. Mas a culpa, essa eu levei comigo. Ela estava nas minhas mãos, na minha pele, nos meus olhos. E quanto mais eu tentava escapar, mais ela me puxava de volta para aquele templo. No fundo, eu sabia. Eu não precisava de uma prisão para estar preso. Eu já era o meu próprio carcereiro. E foi nesse estado, entre o remorso e a loucura, que decidi que só havia uma saída: contar tudo. Eu não lembro exatamente o momento em que decidi confessar. Acho que foi quando percebi que eu já não falava sozinho. Eu discutia com ele, o pastor Elias. A voz dele não me deixava mais viver. Eu o ouvia em todos os lugares, no barulho da água, no vento batendo na janela, no murmúrio das pessoas na rua. Era como se o espírito dele ainda pregasse para mim, me condenando em silêncio. Passei semanas sem dormir direito. Minha mãe dizia que eu estava ficando magro demais, estranho demais. Eu não comia, não saía, só andava pela casa como um fantasma. E talvez eu fosse mesmo um fantasma, de carne e culpa. Até que um dia, não aguentei mais. Era uma quarta-feira, fim de tarde. Peguei o violão que eu usava para tocar nos cultos e levei comigo até o templo. A porta estava trancada, mas eu ainda tinha uma cópia da chave, a mesma que o próprio pastor tinha me dado, anos antes.
Quando entrei, o ar estava pesado, frio, como se o tempo tivesse parado desde aquela noite. A luz atravessava os vitrais, criando manchas coloridas no chão. E ali, no meio do silêncio, eu senti que era a hora. Subi os degraus do altar, toquei o tampo de madeira, como quem toca numa ferida aberta, e comecei a falar. Não com Deus, mas comigo mesmo, com Ele. Eu sei que você me ouve. A voz saiu baixa, trêmula. Eu sei que o que fiz não tem perdão, mas eu preciso que isso acabe. As lembranças vieram todas de uma vez. O sangue, os gritos contidos, o cheiro do incenso misturado ao ferro. Eu caí de joelho, comecei a chorar. Chorei por mim, pelas vítimas, por todos que acreditaram nele e por ter me tornado igual. Peguei o celular, gravei tudo, cada palavra, cada lembrança. Contei o que ele fez, o que eu vi, o que eu fiz. E no final, disse, se existe algum perdão, que ele venha agora. Mas se não vier, que o castigo me encontre. Deixei o celular sobre o altar e saí. Andei até a delegacia. Entrei pela porta com o olhar vazio e as mãos trêmulas. O policial me perguntou se eu queria registrar um boletim. Eu respondi, não, eu vim me entregar. Ele franziu a testa. Por quê? E eu disse a frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Porque o corpo do pastor Elias está dentro do altar da igreja. O silêncio que se fez depois foi ensurdecedor. Em poucos minutos, vi sirenes, vi policiais correndo, vi o mundo inteiro desabando em volta de mim. E enquanto eles cavavam o chão sagrado do templo, eu chorava. Não porque eu estava sendo preso, mas porque, pela primeira vez em anos, o silêncio do altar finalmente tinha acabado. Naquela noite, sentado na cela fria, ouvi um guarda comentar que encontraram o corpo exatamente onde eu disse. E no meio de tudo, algo me surpreendeu. Um crucifixo caiu do bolso do pastor quando o retiraram. Na parte de trás, gravadas em letras pequenas, estavam as palavras: o perdão é a verdade que liberta. Eu olhei para o teto da cela e entendi. O castigo já não importava, porque o verdadeiro inferno era lembrar. Faz 3 anos desde o dia em que confessei. Hoje, eu falo com você daqui, de uma cela fria, onde o tempo não corre e o silêncio tem voz. Às vezes, fecho os olhos e ainda sinto o cheiro do incenso, o peso do castiçal, o sangue nas minhas mãos. Mas já não sinto ódio. O ódio me deixou quando percebi que ele não era meu inimigo. Era o reflexo daquilo que eu tinha me tornado. As pessoas dizem que eu deveria me arrepender, mas arrependimento é uma palavra pequena demais para o que eu carrego. Não existe oração que limpe o que eu fiz, nem justiça humana que devolva a fé que ele roubou de tanta gente. E, no entanto, todo dia, antes de dormir, eu olho para o teto e peço para Deus me mostrar se ainda há algo de bom em mim. Na prisão, encontrei pessoas piores do que eu. Assassinos, ladrões, monstros declarados. Mas também encontrei olhares que sabiam o que era perder tudo. E talvez seja isso que a culpa faz com a gente. Te arranca o orgulho, te deixa nu diante da própria verdade. Você aprende que ninguém é só o que fez de pior, mas também nunca mais deixa de ser. Outro dia, um padre veio celebrar uma missa aqui. Ele perguntou se eu queria confessar. Eu sorri e disse, eu já confessei, padre. Só estou esperando o perdão. Ele me olhou com calma e respondeu, o perdão não vem quando você fala. Ele vem quando você escuta. Essas palavras ficaram na minha mente. Desde então, tento escutar o silêncio. Aquele mesmo silêncio que um dia eu quebrei com o som de um golpe. Talvez o pastor Elias ainda esteja ali, em algum lugar, me observando. Talvez ele realmente tenha me perdoado. Mas o que importa é que hoje eu aprendi que o perdão nunca foi sobre ele, foi sobre mim. E perdoar a mim mesmo é o que dói mais. Eu não conto essa história para pedir piedade. Conto porque sei que há pessoas vivendo o mesmo tipo de dor. Gente ferida por falsos santos, enganada por quem pregava amor e espalhava medo. E se você é uma delas, eu quero te dizer algo. A justiça não está nas nossas mãos, está na verdade. E por mais que ela demore, ela sempre aparece. Mesmo que seja tarde demais para mudar o final. Agora que você ouviu a minha história, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que alguém como eu ainda merece perdão?
Comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo e me diz o que você teria feito se fosse você no meu lugar. Porque no fim, a linha entre fé e loucura é mais fina do que você imagina. E às vezes, tudo o que separa um anjo de um assassino é um altar.